Então percebi aqui que para a gente dar sequência no painel, faltou um detalhezinho, a gente tem a nossa tabela de calendário. A gente ainda não criou a nossa tabela de datas. A gente vai precisar voltar lá no Power Query e criar nossa tabela de dados, beleza? Então vamos lá, rapidinho, clicar aqui em transformar dados. Então rapidinho, vamos lá, criar, embora já tenha alguns vídeos meus mostrando como criar essa tabela. Nós vamos vir aqui no menu da página inicial, nova fonte, consulta nula. Na barrinha de fórmula a gente vai digitar o list.date, seleciona essa função, dá um enter e ele vai trazer essa opção para a gente fazer o input das informações. Então vamos colocar uma data aqui para abranger todos os nossos dados, todo o nosso conjunto de dados. Vou botar aqui um número grande e o step. O que é isso? A data inicial dessa minha tabela de datas, quantos intervalos eu vou ter e qual vai ser o intervalo. No caso aqui, o intervalo vai ser de um dia. Eu vou invocar aqui a função, ele vai trazer uma lista de dados. Vem aqui na parte esquerda superior, converto para tabela. Aqui é só dar OK, esse parâmetro não precisa mexer nada. Mudo o nome da coluna para datas. Aí vamos vir aqui em adicionar coluna e vamos adicionar outras colunas. A coluna ano, volta lá. Coluna mês, volta lá. Coluna nome do mês, que a gente vai querer usar também. Coluna dia, bom. E vou botar o nome do dia também, porque tem um indicador que eu gosto de fazer, que é ver qual dia da semana que o pessoal mais falta, mais pede demissão e assim por diante. Então criamos aqui, só renomear ela para de calendário, que é uma tabela de menção. Vamos levar essas duas tabelinhas lá para cima para nossas tabelas de menção. A gente já criou lá o agrupamento, não criou? Então tá lá. Beleza? Criamos aqui a nossa tabela data, fazer só um ajustezinho aqui ó, no campo, transformar ele para data também, porque lá no Power BI a gente vai precisar que ela esteja já no formato data. Também aqui no campo mês, lá dentro do Power BI a gente vai precisar fazer a ordenação dele pelo número do mês e não pelo nome, mas a gente faz lá no Power BI, tá bom? Então vamos voltar lá para o Power BI agora. Clicar aqui em fechar e aplicar. Ele vai aplicar as alterações. Se a gente consultar aqui a tabela, deixa ele aplicar as alterações. Ele vai tentar detectar relacionamento. Vamos ver se ele conseguiu relacionar com alguma coisa. Cadê ela? Não, não relacionou. Ela está aqui. A gente vai precisar relacionar ela com a ficha financeira e com a tabela funcionário, dependendo do que a gente for consultar. Então vamos criar aqui um relacionamento do campo data com a data de inclusão. Vamos clicar aqui aí, beleza. Então lá na minha ficha financeira eu vou ter, eu estou sem data de referência na minha ficha financeira. A gente vai precisar resolver isso, mas vou cancelar aqui por enquanto e vamos focar na tabela de funcionários. Então vou pegar aqui a data de nascimento. O campo base aqui, na verdade, vai ser a nossa data de admissão. Ver se ele vai relacionar. Não relacionou, vamos precisar fazer. Então a data de admissão aqui com a data de referência aqui. Está ativado o nosso relacionamento. Ok. Agora sim a gente pode caminhar aqui com o painel. A gente vai poder analisar aí uma curva de data, né? Um período, na verdade, de datas. Agora a gente já tem a tabela de calendário para poder fazer isso. A gente vai ter que voltar lá no Power Query, porque eu percebi outra coisa, que é o nosso modelo, a nossa tabela de ficha financeira. Vou abrir ela aqui, ó. Ela não tem uma data de referência, ela tem o ano, o mês, e não tem a referência, né? Então a gente vai fazer o que? A gente vai criar uma coluna para servir de referência para fazer a ligação lá com a nossa de calendário. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai adicionar uma coluna personalizada, né? Pode ser uma coluna de exemplo também, mas eu vou pegar o ano, aliás o mês, mais
o símbolo mais o ano. Ok? Vamos ver o que ele vai trazer pra gente. Trouxe o erro porque as duas colunas estão como... Deixa eu voltar aqui. Número inteiro. Ah, verdade, eu botei como texto aqui. Então, na verdade, o que a gente vai ter que fazer aqui é concatenar. Vou excluir aqui. Então, nós vamos ter que adicionar uma coluna de exemplo. Vamos tentar de exemplo. Perdão. Aqui, ó, selecionar mês e ano, coluna de exemplo da seleção. Aí eu vou dizer para ele aqui o que eu quero. Eu vou botar o 1 para servir como a nossa data, né, de referência. Vai ser sempre o primeiro dia mais o ano, no caso o mês, né, 2018. Vamos ver se ele vai entender. Ele não entendeu, ó. Entendeu. Mês 7, mês 6. Vamos ver os outros anos aqui, ó. Só que no mês 11, ó, o que está acontecendo? Ele está trazendo o 0 antes. Então vamos dizer para ele aqui, na verdade eu quero só o 6. Não vou fazer isso não, não vou aceitar isso não. Vou querer que aqui no 11 ele entenda que não é bem isso. No 10, no 11, então vamos ver aqui. Vou mostrar para ele que ele tem que corrigir isso. Aí, ó, corrigiu. Então o Power Query não é tão burro assim também não, tá vendo? Então demo ok. A gente já tem uma coluna de referência de data. Vamos chamar aqui de início competência. O pessoal do RH está bem familiarizado com isso, tá bom? Vai ser a nossa data de referência para a nossa ficha financeira. Pronto, agora a gente tem um campo para poder relacionar com a nossa AD calendário. A gente pode ir lá, aplicar e voltar para o Power BI. Então, depois de aplicar as alterações, a gente vem aqui em relacionamento. Observa que ele já relacionou, na verdade eu relacionei o início da competência com a coluna datas da minha AD calendário. Como existe já uma relação entre a minha ficha financeira e a ficha de funcionário, eu não posso ter dois relacionamentos ativos, senão vai gerar uma inconsistência. Então esse relacionamento com a ficha financeira ele vai ficar inativo, embora ele exista, e quando a gente precisar utilizar ele, a gente vai usar uma função DAX para poder ativar essa relação só no momento que estiver sendo efetuado o cálculo, tá bom? Isso vai ajudar a gente a poder construir as medidas. Quando a gente partir para a ficha financeira, a gente ativa essa relação para a gente ter uma linha do tempo, poder usar as datas também nas nossas medidas, nos nossos cálculos, tá bom? Então vamos voltar aqui para a parte de relatório e vamos continuar aqui a construção do nosso painel. Então eu tenho aqui já o percentual de horas extras versus horas normais. Agora sim eu vou precisar chamar aquele relacionamento para eu ter uma linha do tempo do avanço desse percentual, né? Aqui a gente tem a separação por mês. Embora a minha tabela de ficha financeira ela tenha o ano mês, eu quero usar a minha tabela de data, né? Eu poderia até vir aqui e desenvolver um visual com ano e lá nas minhas medidas o percentual de horas extras versus horas normais. Boto o ano aqui como eixo e os percentuais aqui no valor. Então tenho aqui percentual em 2018, percentual em 2019. Ok? Poderia até usar isso, mas o ideal é a gente ter uma tabela de data e usar a tabela de data. É isso que a gente vai fazer a partir do próximo vídeo. A gente vai ativar aquele relacionamento na hora de construir os nossos cálculos para poder usar a linha do tempo com todas as datas, porque eu posso querer ter isso por mês também, ter hierarquia por mês, embora o campo lá eu tenha, né? Eu posso até navegar pelo DAO aqui, ó. Deixa eu subir um nível, voltar aqui no isso aqui. Eu posso ter, mas o ideal é a gente usar a tabela de datas, né? Vai nos permitir ter uma informação mais coesa, tá bom? Próximo vídeo a gente começa a falar um pouquinho de como ativar relacionamentos via função DAX.